Oi, eu sou a Bu e você tá no meu canal. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion, got my statement. Muitas pessoas me perguntam como é que eu consigo fazer o bilinguismo acontecer aqui em casa, mesmo a gente morando no Brasil. Então, para tudo, se você não sabe, essa é uma família bilíngue e nesse vídeo eu vou explicar um pouco como tudo isso funciona aqui em casa e como, na verdade, como tudo isso aconteceu. Então, para começar, eu tenho que falar um pouco sobre como aconteceu a minha aquisição linguística na parte do inglês, né? A gente é bilíngue, mas bilíngue português e inglês. Então, tudo aconteceu quando meu marido e eu nos conversamos e nós tivemos a oportunidade em 2013 para 2014 irmos para o Reino Unido, onde, através dele, fazendo parte da faculdade fora do Brasil, e a gente foi juntos e tudo mais, e eu não sabia nada de inglês. Gente, eu sabia muito pouquinho, assim. E pra mim essa experiência foi muito boa porque eu tive a oportunidade de aprender uma nova língua realmente. Eu sempre tive esse desejo, desde que eu era criança, desde que eu me entendo, que eu me lembro, assim, que eu era muito pequenininha, eu brincava com a minha irmã que a gente falava outras línguas. Então a gente criou o nosso próprio dialeto, né, Amanda? Tati, Cuptator. Ela sabe o que eu tô falando. Então, desde muito pequena, eu e minha irmã, a gente tinha essa coisa de falar outra língua. E isso é uma coisa natural. Você pode ver, talvez, outras crianças, elas fazendo essas brincadeiras de estar falando outra língua. E isso é muito legal, porque isso mostra o interesse da criança na aquisição linguística da língua mãe e, às vezes, numa outra língua também. E esse era muito o meu caso. Eu queria muito aprender, mas, ao mesmo tempo, eu tinha aquela preguicinha básica que todo mundo tem, por conta da dificuldade na parte dos estudos, para realmente se dedicar e tudo mais. E para mim, ir para fora do Brasil, né, ter essa oportunidade de morar fora durante um tempo e estudar fora e ser forçado, totalmente forçado, a aprender essa nova língua, para mim foi o ideal. E foi assim que eu aprendi. Quando a gente chegou no Reino Unido, eu cheguei lá achando que eu tava ok, e eu não me sentia assim. Quando eu cheguei lá, eu levei um choque de realidade, onde as pessoas, elas falavam, e foi na Escócia, né, que a gente chegou e a gente foi passar um ano lá na Escócia. E quando a gente chegou lá, o sotaque era totalmente diferente, era bem puxado, e pra mim foi um baque. Eu não conseguia entender praticamente nada que as pessoas falaram. E foi bem difícil no começo, mas era tudo que eu precisava. Era exatamente tudo que eu precisava. E lá a gente também teve a oportunidade de viajar para outros países, porque ali na Europa é tudo muito baratinho, tudo um país do lado do outro. Então eu tive a oportunidade de conhecer crianças bilíngues, que eu jamais imaginei que isso daria certo. Quando eu casei com o Moni, ele falou que ele queria muito ter filhos bilíngues, ter filhos que falassem inglês e tudo mais. Eu falei, beleza, você fica com o inglês, eu fico com o português e tá tudo bem, tá tudo certo. Mas eu também queria aprender o inglês, né? Essa é a verdade verdadeira, que eu queria aprender o inglês. Essas crianças que eu conheci no intercâmbio, uma morava na Inglaterra e a outra morava na Holanda, em Rotterdam. As duas crianças tinham 3 anos de idade e elas falavam perfeitamente as duas línguas. No caso, a criança que morava na Inglaterra falava português e falava inglês, mas interessante que essa família era uma família de brasileiros, tanto o pai quanto a mãe. Eles falavam inglês fora de casa com a criança e todo mundo, né? E dentro de casa eles viravam a chave, gente, vai virar uma chave geral, porque a criança, ela entendia, tipo, fechou a porta, aqui dentro é português. E foi incrível, porque quando eu cheguei lá, ele só falava inglês comigo e eu tô aprendendo ainda. E a criança, tipo, deitava no inglês, né? Mas fechou a porta da casa, começou a falar em português comigo. Eu fiquei, o quê? Com 3 anos de idade, foi a primeira experiência que eu tive. E a outra criança que eu conheci, que foi na Holanda, o pai é holandês e a mãe é brasileira. A mãe decidiu fazer com que a criança, ela aprendesse o português para guardar, né, para ter essa cultura linguística da família também, para pudesse falar com os primos, com os tios, com os avós e tudo mais. E funcionou super bem. O mais legal é que essa mãe, ela falava que para ela sabia tanto inglês quanto holandês, quanto português, eu acho que ela sabia outras línguas também, mas ela decidiu fazer assim para realmente manter e preservar a língua
familiar, né? A língua da família dela. E funcionava incrivelmente. Era tipo... inglês não, né? Português, holandês. Era maravilhoso. Tipo, eu fiquei de boca aberta, apaixonada por essa família. Foi aí que me despertou o desejo de fazer isso com a minha família. Foi naquele momento onde eu decidi que eu ia aprender inglês, não só por mim, mas pelas minhas filhas, pela minha família. Então tá, quando que a gente se torna bilíngue, né? Antes de falar como a gente faz aqui em casa, eu queria explicar um pouco que, estudando assim, eu sou pedagoga, bióloga, mas não sou formada em letras, mas tudo isso que eu vou falar aqui pra vocês é muito conhecimento de causa, né? É muito conhecimento vivido. Muitas coisas que a gente aprendeu na raça, na luta mesmo, e aprendendo com as meninas e pesquisando bastante. Então, quando que a gente sabe que a gente é bilíngue? Então, eu até anotei algumas coisas aqui. Então, tem um pesquisador que ele explicou o que é o bilinguismo. Ele falou o que é bilíngue. E ele fala que o termo bilíngue é um termo muito pequeno. Então ele precisa ser diferenciado e parcelado em várias outras partes. E existem várias coisas que determinam o que é esse bilinguismo e o tipo de bilinguismo. Então aqui eu vou falar para vocês. Então existe o bilinguismo composto, coordenado, equilibrado, dominante, aditivo, subtrativo, aculturado, monoculturado, biculturado, entre outros. E a idade também é um determinante, o nível de competência e o uso de ambas as línguas, ou seja... Gente, existem vários tipos de bilinguismo, mas o bilinguismo, basicamente, ele é o domínio de duas línguas, no caso. E esse domínio, ele pode ser adquirido tanto na infância, na primeira infância, né, primeira infância que a gente fala que vai de 0 até 5 anos, 5, 6 anos de idade. Então, essa é a primeira infância. Então, o bilinguismo é adquirido na primeira infância, o adquirido na adolescência e o adquirido quando você já tá bem mais velho. Bem mais velho, no caso, eu que não era bem mais velho, né, gente? Vamos combinar que eu só tinha 25 anos e não é tão velho. Dá tempo. Se você quer aprender inglês ou qualquer outra língua, se joga. Só vai e... aprende. É que tem muito trabalho, muito esforço, então tem pessoas que elas não querem fazer isso. Às vezes não querem, às vezes não... Existem várias outras questões. Eu lembro que eu não queria estudar porque dava trabalho. Mas se você quer algo, na verdade, qualquer coisa da vida, você precisa se dedicar, você precisa se esforçar. Se você quer, você vai ter que pagar um preço. Então eu vou falar agora aqui umas 3 coisas que eu, pensando aqui no que falar pra vocês, que eu sinto que você já tem domínio da língua. E foi uma delas, até comentaram isso comigo. Então vamos lá, vamos pras 3 coisas que mostram que você já tem domínio de uma segunda língua. Primeira coisa é, isso é até um pouco engraçado, sonhar. Sonhar em outra língua. É muito engraçado isso, porque o que é esse domínio da língua? Porque quando você aprende uma língua, vamos pensar a gente quando era criancinha, bebezinho, né? Ou até mesmo quando a gente está aprendendo a ler. Quando a gente não sabe ler, quando a gente não sabia ler, eu vejo isso pela Melissa que está aprendendo agora. Ela não conseguia codificar todas as letras. O que eu quero dizer com isso é que é muito difícil codificar aquela mensagem. Depois que você codifica aquilo no seu cérebro, tudo faz sentido, então ele entra no seu subconsciente também. E aí quando você tá lá relaxado, você começa a pensar naquela língua, daquela forma, e começa a viver daquela forma. E essa foi uma das coisas que eu comecei a sentir que eu já tinha um pouco mais de domínio da língua, porque no momento onde eu estava relaxada, ou eu estava pensando em inglês, ou eu estava sonhando. Mais relaxado que isso não tem, né? A segunda coisa que eu anotei aqui, que eu percebo que é o momento onde você já tem um pouco mais de domínio da língua, é quando você consegue contar piada. Quando você consegue contar uma piada em inglês, aí deitou no inglês, né? Aí você tá de boa. Você consegue até fazer gracinha com o inglês, porque se a gente for pensar as piadas e tudo mais, elas têm, as coisas mais engraçadinhas, assim, né? Elas têm que fazer um pouco mais de sentido. Então, se você consegue contar uma história engraçada, ou contar uma piada, quer dizer que você tá bem mais imergido na língua, tá bem mais
codificou realmente as estruturas das palavras, do sentido das coisas, para você conseguir contar uma piada. Eu lembro que quando eu tava lá, eu recebi 2 amigas em casa e a gente estava comentando e conversando sobre várias coisas. E eu lembro que eu contei uma história para elas e depois a gente começou a dar risada, todo mundo deu risada. E uma delas falou: Bruna, o seu inglês está maravilhoso, porque para alguém conseguir contar uma piada em tão pouco tempo, isso já é um sinal de que você já pegou a língua. E aí que uau, é mesmo? Pô, faz todo sentido. Então essa é uma das coisas também que você já vai conseguir entender que você já tá com domínio na língua quando você já consegue contar uma piada ou uma história mais engraçada. Então a terceira coisa que eu anotei aqui, que é expressar emoções. E isso é uma coisa bem interessante de se falar, porque é onde eu chego com as meninas. Que com as meninas eu comecei a falar realmente inglês foi quando a Mel nasceu, né? E aí nós conversamos e tudo, decidimos que iríamos inserir o inglês e tudo mais, mas quando ela nasceu, gente, eu não conseguia falar com ela tão bebê, expressar todo o meu amor, todo o sentimento que eu tinha por ela em inglês, era muito difícil. Mas eu fui me esforçando, fui me dedicando e agora pra mim é extremamente natural. Então, quando você consegue expressar suas emoções, expressar o quanto você ama ou quando você não gosta ou desgosta de algo, é quando você realmente tem domínio daquela língua. E às vezes, agora, né, eu me pego falando uma palavra, um substantivo, um adjetivo, para definir aquela situação em inglês. Aí é onde, como eu comentei, que pegou no momento das meninas. E depois que eu superei essa parte, eu comecei e eu só superei praticando, e é assim que a gente faz. Todas as coisas, né? A gente melhora quando a gente pratica. E foi assim com as meninas, e isso até hoje. Então com elas vocês vão ver vários vídeos aí, se vocês já não perceberam, a gente fala várias vezes inglês com elas, e fala português, e fala inglês, e fala português. Inicialmente a gente só falava inglês para realmente reforçar essa coisa de tipo, com a Melissa mesmo, exemplo, né? Ela aprendeu o português quando ela tinha 1 ano e meio, quando ela foi passar 1 semana com a minha mãe, e minha mãe toda hora tinha que me ligar, que minha mãe tinha que me perguntar o que a Melissa estava querendo, porque ela não conseguia se expressar em português. Era o primeiro contato dela com o português, assim, todos os dias, todas as horas. Porque antes ela ficava comigo em casa, não trabalhava, ela não ia pra escola. A gente só ia pra igreja e voltava pra casa, ou convívio social de ir pra casa de algum amigo vir em casa, mas ela é criança, então ela não tinha, né, tanto contato com conversar com um adulto e tudo mais. Então, pra ela era bem limitado, mas quando ela passou essa 1 semana com a minha mãe, ela precisava falar os desejos e vontades dela sem ter alguém, eu no caso, ou Marrone, né, pra intervir, ela se viu, tipo, pá. E depois daquele 1 semana, ela chegou em casa, gente, deitando no português mesmo. Nossa, falava tudo em português. Eu fiquei, ai minha nossa, e agora? Mas não. Então, se você, mãe, pai, todo mundo aí que tá me assistindo, se você quer colocar o bilinguismo na vida do seu filho, não tenha medo. Ai, mas ele não vai perder o português, ele não... Esse também era um medo meu, é um medo de quando você não sabe, né? Que é o medo do desconhecido, né? A gente não sabe como que a criança vai reagir, como que vai ser e tudo mais. Mas vai dar certo. Confia, principalmente, não só em você, mas no seu filho. Em tudo aquilo que você passa pra ele. Se for uma língua diferente, se for uma metodologia de ensino diferente, confia que ele vai conseguir. Ele vai absorver aquilo muito bem. Então, é nesse momento onde eu falo pra você, faça tudo com muito amor. Tudo que você fizer, faça com muito amor. Porque eu decidi que nós colocaríamos inglês na vida das nossas filhas, por quê? Eu não queria que elas sofressem o tanto quanto eu sofri para aprender essa língua. Para mim foi muito difícil, foram vários momentos de frustração, de tristeza, de me sentindo travada. E eu não queria que elas tivessem essa dificuldade que a gente passou, tanto eu quanto o Marrone. A gente passou por muita dificuldade para poder aprender a língua. Então, se eu como mãe tenho a oportunidade de passar para ela algo que para mim foi perfeito, então por que eu não faço isso desde o começo? E o que me travava era só um pouquinho do medo. Mas o medo ele foi quebrado quando eu conheci as crianças que eu comentei. Como que a gente faz essas coisas aqui?
com as meninas, a gente decidiu que nós trabalharíamos dessa forma. Primeiro, colocando língua de sinais, e depois a gente colocaria o inglês. E naturalmente viria o português por todo ao redor dela, né? Avós, família, familiares, né, diferentes, amigos que não falam o inglês e tudo mais. Mas voltando lá no comecinho, que é a língua de sinais, a gente decidiu colocar a língua de sinais como um facilitador. Por quê? A criança, quando ela está adquirindo uma língua, primeiro ela precisa codificar aqui e depois fazer todo esse processo de daqui da cabeça, da cacholinha, passar para a boca. E nesse momento é onde a criança ela se frustra. E isso é muito triste, a gente vê as crianças elas ficando nervosas, elas ficando ansiosas e não conseguindo se expressar. E os pais também, a gente fica nervoso porque o filho não fala, porque o filho não se expressa como o outro amiguinho que já se expressa e tudo mais. Então eu entendi que a língua de sinais seria um facilitador para as minhas filhas. E como eu nunca pensei, nunca quis que elas ficassem frustradas ou nervosas ou ansiosas, eu sabia que a língua de sinais ela seria um facilitador. E realmente foi. Porque na língua de sinais eu conseguia colocar alguns comandos para elas. Como comer, beber, tomar banho, fazer xixi, fazer cocô. E elas conseguiam passar tudo isso para mim através dos sinais. Que elas queriam mais, elas não queriam. E é muito gostoso fazer isso também, porque você já consegue ver que seu filho entende tudo aquilo que você está falando, tudo aquilo que você está passando para ele. Então, ali já começou a aquisição linguística delas. E lembrando que a gente colocava a língua de sinais com a palavra, né? Se era shower, a gente fazia assim, shower. Se era, você quer comer, shower que é banho, né? Se você quer, do you want to eat? Do you want more? Então, você quer comer, você quer mais. Então, era assim que a gente trabalhava com as meninas e funcionou super bem. Mas, no nosso caso, a gente não fazia essa tradução simultânea. A gente só fazia o inglês, do more, shower e todas as outras palavras com sinais. Para que não... Essa é uma das coisas que muitos fonoaudiólogos eles insistem a dizer, que precisa tomar muito cuidado com a língua de sinais para você não se esquecer do verbal. Você precisa falar e fazer o sinal junto. Senão a criança ela acaba deixando de falar e só fazendo o sinal, que acaba sendo mais fácil. Então, se você está querendo colocar o inglês na vida do seu filho e ele já é um pouquinho mais velho e tudo mais, ou ele é muito pequenininho, começa com comandos. Independente se está aprendendo a falar como um bebezinho e eu coloquei os sinais, o que eu quero dizer na relação dos sinais e do inglês é que você pode começar com comandos simples, comandos básicos, tanto para você aprender inglês, quanto para o seu filho aprender a falar inglês ou até mesmo o português, né? Mas começa com comandos, que isso vai facilitar muito a sua vida, muito, muito mesmo, como facilitou a nossa vida aqui. Então foi assim que a gente começou e hoje é muito mais simples, muito mais natural. Tanto que a Bela, ela começou a falar agora nessa quarentena mesmo, assim. Ela falava uma ou outra coisinha antes, mas na quarentena que ela deslanchou, assim. Ela fala muito agora e às vezes ela fala ainda o jeitinho de bebenês, né? O jeitinho dela de falar e às vezes a gente não entende, tem que ficar com calma, acalmar ela e falar what do you want, o que você quer... E com bastante tranquilidade, porque se ela tá muito afobada, ela começa a misturar tudo. Uma coisa interessante que eu nem comentei, mas a aquisição linguística da Melissa e da Bela, e a minha e a do Mahoney, elas foram completamente diferentes. A minha e do Mahoney, elas foram muito iguais, mas a da Bela e a da Melissa, elas foram completamente diferentes. A Melissa, a primeira língua dela, a língua materna da Melissa, é o inglês. Ela aprendeu inglês de primeiro e pegou o português logo depois, adquirindo ainda a língua, né, do inglês, mas assim, os significados. Agora, para ela, tudo faz sentido. E para a Bela foi um pouquinho diferente, porque a Bela ela aprendeu junto, né, a mesma quantidade de tempo que ela passava com a gente falando inglês, e ela passava na escolinha, ela foi muito cedo para a escola. Era praticamente o tempo de convívio, o tempo de conversa e tudo mais, ele era praticamente o mesmo. Então, para ela aprendeu os dois juntos.
Então, para algumas crianças acontece delas terem um pouco de atraso na fala, né? Na fala, por quê que isso acontece? Porque ela realmente precisa codificar e entender para essa pessoa, como é o melhor eu falar? Eu falo bol ou eu falo bola? Como que é melhor para eu falar para ela? Porque para minha mamãe, ela sempre fala bol. Para a titia da escola, ela fala bola. Então, qual que é o melhor? Aqui, nessa situação, o que eu falo? Então, até ela conseguir entender, conseguir diferenciar tudo isso, demora um pouquinho. E aí, às vezes, os pais ficam um pouco desesperados e tudo mais, mas tá tudo bem, tá tudo tranquilo. A não ser que tenha algum atraso a mais, tenha alguma outra questão, é interessante ver. Mas vai com calma, acredita e confia naquilo que você tá fazendo também. E tudo isso tem nomes, gente. Tudo isso, se você procurar, for pesquisar, tem nomes. Eu não tô colocando todos os nomes aqui, porque como eu falei no comecinho, existem vários tipos de bilinguismo. Então, a gente precisa realmente sentar, pesquisar, decidir entre você e seu marido, ou entre você e você mesmo, o que você quer realmente. Depois que você decidir, pesquisa, lê, estuda e depois aplica. Isso para qualquer coisa na vida. Mas falando no bilinguismo, isso é extremamente importante. Você estudar e entender exatamente como que você quer que isso aconteça. E depois pesquisa também algumas famílias que aproveitam do bilinguismo, usam o bilinguismo, que dá certo, algumas dicas e tudo mais. E isso é uma das coisas que eu quero trazer sempre aqui para vocês. Então agora eu vou deixar vocês com alguns vídeos das meninas brincando, se divertindo, sendo elas mesmas, falando tanto inglês e português, e vocês vão ver que é extremamente natural. E eu espero que vocês gostem. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desses vídeos. Então não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para ter notificação de vídeos novos, dar aquele like amigo. E é isso aí, um beijo e tchau!